Já aprendemos algumas teorias sobre a origem dos nomes Itamaracá e Pernambuco. Agora nós vamos desvendar quem realmente descobriu o Brasil. Eu me chamo Edivaldo Júnior e te convido a viajar comigo e a mergulhar na história da ilha de Itamaracá. Todos nós aprendemos na escola que o descobrimento do Brasil aconteceu no dia 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral e sua comitiva, formada por Pero Vaz de Caminha, dentre outros 1.200 a 1.500 homens, ancoraram na Bahia em frente a um monte batizado de Pascoal e gritaram: "Ora pois, terra à vista!" Mas será que foi desta forma que o Brasil foi descoberto? Em primeiro lugar, não podemos falar em descobrimento do Brasil quando os próprios relatos trazidos na carta de Pero Vaz de Caminha já afirmam que os portugueses, ao chegar, encontraram e se relacionaram com os povos indígenas que aqui habitavam há milhares de anos, conforme comprovam os estudos arqueológicos. Segundo, porque já havia europeus residindo na ilha de Itamaracá muito antes de Pedro Álvares Cabral pisar na Bahia. Em uma publicação sobre a ilha de Itamaracá, Sebastião Costa afirma que, num processo judicial instaurado no Tribunal Bayonne, na França, para apurar crimes praticados pelo navio La Pèlerine, afirma-se que os portugueses moravam na ilha de Itamaracá, onde existiam casas de alvenaria. Isto em 1491, 9 anos antes do descobrimento do Brasil. Essa afirmação pode ser encontrada nos escritos de Valdecírio Rodrigues, Manuel Corrêa de Andrade, de Pereira da Costa, além de estar devidamente caracterizada na obra Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza. Conta a história que uma embarcação francesa de propriedade do barão de Saint-Blancard, chamada de La Pèlerine ou La Pèlerine, saiu de Marselha em dezembro de 1531, sob o comando de João do Perret, contendo cerca de 120 tripulantes, forte armamento, além de produtos para escambo. Chegando à ilha de Itamaracá, entraram em conflito com 6 portugueses responsáveis pela feitoria e com alguns índios que lá estavam. Tomando posse da feitoria, edificaram um forte na ilha de Itamaracá, que ficou sob o comando do francês Delamotte. Partindo de volta para a Europa, o comandante da embarcação francesa levou consigo uma carga de 5.000 quintais de pau-brasil, 300 de algodão, 600 papagaios, 3.000 peles de leopardos e de outros animais, além de 300 macacas e muitas outras mercadorias. Entretanto, esse sucesso durou pouco, pois durante uma parada no porto de Málaga, na Espanha, a La Pèlerine foi surpreendida por portugueses, dentre eles Dom Martinho, bispo de Portugal, que prenderam a tripulação e confiscaram a La Pèlerine e todas as suas mercadorias. Pero Lopes de Souza, que fazia parte da esquadra portuguesa, de posse de 3 navios, zarpou para a ilha de Itamaracá, destinado a recuperar a posse da feitoria e expulsar os franceses que lá estavam. Depois de 18 dias de forte opressão portuguesa, Delamotte e os demais franceses se renderam, sob a promessa de que teriam suas vidas preservadas, desde que obedecesse às ordens do comandante português. Entretanto, relata Pero Lopes de Souza que os franceses, na calada da noite, o atacaram com o disparo de uma flecha e com a seta de farpa que o atingiram de raspão, acertando a sua almofada. Arretado e com gênio de 50 ciris numa lata de querosene, Pero Lopes determinou a execução dos franceses até que o autor do atentado fosse encontrado. Em depoimento, o barão de Saint-Blancard afirmou que Pero Lopes enforcou 20 franceses e deu 2 para serem torturados e comidos pelos índios. 15 franceses só escaparam da execução, pois 2 se acusaram como os autores do atentado. É bem provável que tenham sido esses os devorados pelos índios. Os franceses que escaparam da forca e de virar espetinho de índio foram posteriormente levados presos para Portugal, juntamente com o navio La Pèlerine, que, segundo relatado por Antônio Corrêa, nada mais era do que o navio Saint Tomé, de propriedade do português André Afonso, que tinha sido roubado. Em 1538, o francês de Saint-Blancard entrou com um processo contra Pero Lopes de Souza e outros portugueses no Tribunal Bayonne, na França. Em suas defesas, eles fizeram a seguinte afirmação: entende-se provar que no ano de 1531, em tal mês, a nau e a gente que se diz serem do autor foram ter em Pernambuco, que é Itamaracá,
porto do Brasil, onde estava ali um castelo e fortaleza feita pelo rei Nosso Senhor e seus vassalos portugueses, a qual havia 30 e mais anos, que no dito posto era feita, e era o dito castelo e porto habitado pelos portugueses, tinham ali suas casas de morada, havia 40 anos e mais. Este relato deixa claro que muito antes de 1491, ou seja, pelo menos 9 anos antes de Cabral fazer o caô dele lá na Bahia, portugueses já residiam aqui na ilha de Itamaracá. É possível que rumores deste fato fossem do conhecimento do rei de Portugal, que com o descobrimento da América por Cristóvão Colombo em 1492, poderia ter sentido que as terras brasileiras estariam ameaçadas pela expansão marítimo-comercial do reino espanhol. Temendo talvez perder o território brasileiro para a Espanha, o rei português Dom João II exigiu em 1494 uma mudança num acordo anterior que foi intermediado pelo Papa Alexandre VI, com o intuito de estabelecer novos limites de exploração entre os dois países. Foi assim que surgiu o Tratado de Tordesilhas. Gostou da história do La Pellegrini? Então se inscreva em nosso canal e aguarde o próximo capítulo da História da Ilha de Itamaracá.